Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Começa agora o programa Cada Dia, um programa comprometido com a pregação das Escrituras, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Pastor Hernandes, vamos começar mais um programa com um tema muito importante. Eu espero que o programa hoje seja extremamente útil e importante para as pessoas que estão nos assistindo, porque o tema é pesado, de certa forma, mas ele traz uma proposta de saída desse problema. Então, vale a pena conferir. E não é só a questão de ser pesado, é uma questão que também envolve a todos indistintamente. Ricos, pobres, grandes, pequenos, doutores, analfabetos, ninguém consegue ficar fora desse assunto. Ok. Então, antes de abordarmos o assunto e apresentarmos o tema a você, nós queremos convidar você a conhecer rapidamente a nossa igreja. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais a palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com Escola Bíblica Dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita, Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje vamos tratar a respeito do seguinte tema: pecado. O que a Bíblia tem a dizer a respeito do pecado? Pastor Hernandes, vamos começar então esse tema que é abrangente, que alcança a todos, com uma pergunta: o que é pecado? A palavra pecado tem vários significados na Bíblia, ou vários termos na Bíblia que significam a palavra pecado. Mas a palavra principal significa errar o alvo. É não ser, não fazer, não pensar, não falar, não sentir, não reagir de acordo com a perfeita, a plena vontade de Deus. O homem pecou porque o homem conspirou contra Deus, desobedeceu uma orientação de Deus, desobedeceu uma ordem de Deus. E a partir daí o pecado significa o seguinte: Deus criou o homem para o louvor da sua glória, para o homem ter comunhão com Ele, para o homem se deleitar nele, para o homem viver na presença dEle. E o homem escolheu um outro caminho. O homem caiu e se resvalou seus pés, se desviou da vereda, errou o alvo, se rebelou contra Deus. Então, o pecado, essencialmente, é não se conformar com a lei de Deus. É desobedecer deliberadamente a Deus. É uma rebelião ostensiva e declarada contra Deus. Há uma versão que circula que o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, tem a ver com a atividade sexual. Procede isso? A Bíblia ensina isso? Isso é uma lenda, né? Isso é um mito. Inclusive usa a questão da maçã. A Bíblia não fala nada disso. Isso é completamente fictício. Isso é uma balela. Isso é uma invenção humana. Ao contrário, quando Deus colocou os nossos pais, Adão e Eva, no Éden, antes da entrada do pecado no mundo, Deus ordenou a eles: crescei, multiplicai, enchei a terra.
Portanto, Adão e Eva tiveram relações sexuais antes do pecado, dentro perfeitamente do projeto santo de Deus. O sexo não é pecado, dentro do casamento. Portanto, a queda não tem a ver com a relação sexual de Adão e Eva. Ao contrário, tem a ver com a ordem expressa de Deus. Vocês estão aqui nesse jardim, e eu penso que um jardim de delícias, de beleza, de muitos frutos saborosos, de muitas árvores frondosas, mas desta árvore da ciência do bem e do mal, dela vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Eles tinham o privilégio de comer de todas as árvores, de todos os frutos, exceto daquele. Isso era o limite de Deus. E eles foram exatamente transpor o limite que Deus estabeleceu. Isso é rebeldia, isto é rebelião, isso é transgressão, isto é desobediência a uma ordem expressa de Deus. É não se conformar com a lei de Deus. Então, diante da sua fala, eu posso depreender que o pecado dos nossos primeiros pais, na sua rebelião contra Deus, foi o expresso desejo de tornarem-se iguais a Deus? Essa foi a proposta do diabo, de Satanás, para Eva. Porque notem que o processo ali da tentação, da queda, é que Satanás se apresenta a Eva fazendo uma pergunta. É assim mesmo que Deus disse? E põe em dúvida o que Deus afirmou. A dúvida pode ser o caminho da busca da verdade, filosoficamente falando. Mas teologicamente falando, quando eu coloco em dúvida o que Deus falou, eu estou abrindo um caminho para questionar Deus, a fidelidade de Deus, a santidade de Deus. E porque ela deu guarida ao diabo, à voz do diabo, questionando a autoridade de Deus, a palavra de Deus, a resposta da serpente, não é nada disso. É assim que Deus disse, de todas as árvores dos jardins não comereis? Não, Deus disse o contrário, 100% contrário, de todas comereis. Mas quando o diabo percebe que Eva está insegura em relação à palavra de Deus, ele faz uma afirmação categórica, certamente não morrereis. Agora não chega com dúvida, agora chega fazendo uma afirmação categórica, Deus mentiu, a palavra de Deus não merece crédito, Deus não é digno de ser crido e nele se confiar. E no momento em que Eva abre espaço para isso, há uma promessa, se você comer, em vez de você morrer, você vai se tornar igual a Deus. Cresce no coração dela o desejo de ser parecida com Deus. Não se contentou em ser criatura, e a mais sublime delas, que ser igual ao Criador. E isso é um grande risco ainda hoje, porque a soberba foi o pecado que derrubou o anjo de luz para que ele se tornasse Satanás, e a soberba foi exatamente a plataforma de queda dos nossos primeiros pais. Bom, reverendo Hernandes, o senhor usou uma expressão queda. E essa expressão é muito preciosa e eu quero que você preste bem atenção a isso, porque nós estamos finalizando o primeiro bloco e no segundo bloco nós retornaremos com essa questão. Eu até gaguejei, o negócio é tão sério que eu até gaguejei. Queda pode ser entendido como uma pequena enfermidade ocorrida no homem, uma pequena fraqueza, uma pequena limitação. Rapidamente, na finalização aí do bloco, como é que nós podemos entender essa expressão queda? Deixa eu falar com você que está me assistindo. Esse termo queda, do ponto de vista bíblico e teológico, não é uma caídazinha, alguns arranhões. Essa queda representa o homem, ele entrou num processo de decadência irremediável. Ele se afastou de Deus, ele perdeu a sua liberdade, se tornou escravo do pecado, ele está morto nos seus delitos e pecados. A queda dos nossos pais atingiu toda a raça, portanto o homem perdeu com essa queda o seu chamado livre-arbítrio. O homem não pode mais escolher o bem e fazer o bem. Se você e eu tomarmos a decisão, a partir de hoje eu não peco mais, nós vamos quebrar essa promessa, porque
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para ser salvo, você depende exclusiva e totalmente da graça de Deus na sua vida. Voltamos já, não saia daí. Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Pastor Hernandes, o senhor encerrou o primeiro bloco dando uma rápida explicação a respeito do sentido da expressão queda, no que diz respeito ao efeito do pecado na vida do homem. Então vamos nos aprofundar um pouquinho mais a respeito desse tema. Eu posso então entender que, na verdade, o que aconteceu foi morte. O homem espiritualmente morreu. E essa morte espiritual se tornou numa incapacidade de voltar-se para Deus. E então ele perdeu o que nós chamamos de livre-arbítrio? Exatamente, porque veja bem, quando a Bíblia diz lá, no dia em que dela comeres, certamente morrerás, a morte ali estava lavrada. No momento em que eles quebraram essa ordenança divina. E a morte tem três aspectos. O homem morreu imediatamente espiritualmente. Lavrou-se sobre ele a morte física. O salário do pecado é a morte. E vem finalmente a chamada morte eterna, a segunda morte, que é a condenação para sempre. No momento em que o homem cai, ele perde o livre-arbítrio, porque as pessoas confundem livre-arbítrio com livre-agência. Qual a diferença de livre-arbítrio para livre-agência? Livre-agência, você escolheu, e eu também, vir com paletó. Nós podíamos ter vindo só de manga, só de camisa. Nós escolhemos vir de carro, ou você vir de Vitória de avião. Eu vim de São Paulo de carro. Nós escolhemos fazer a gravação aqui na Luz para o Caminho. Você escolhe qual igreja você vai frequentar, que escola você vai botar seu filho, que cidade você vai morar, onde você vai trabalhar. Isso é livre-agência. Livre-arbítrio é outra coisa. Livre-arbítrio é aquilo que Adão tinha antes de pecar. Ele podia não pecar, mas ele pecou. Agora, ele não pode não pecar. Qualquer pessoa que hoje tomar a seguinte decisão, a partir de hoje eu não peco mais, ele está enganando a si mesmo. Porque o pecado não é aquilo que nós fazemos, o pecado é quem nós somos. O que nós fazemos brota de quem nós somos. Ilustrando, uma laranjeira não dá laranja, ela não é laranjeira porque dá laranja. Ela dá laranja porque é laranjeira. É porque no caule dela tem uma seiva, ela tem uma natureza. É da natureza dela dar laranja. Ela não vai dar abacate, porque a natureza dela é para dar laranja, está no DNA dela. O homem pecou, o homem é pecador. Então ele peca porque o pecado emana do seu coração, brota do seu coração. Tudo aquilo que flui dele está maculado, manchado pelo pecado. Por isso ele não tem mais livre-arbítrio, ele é escravo do pecado. Para ele ser salvo, é preciso que haja um poder sobrenatural entrando dentro dele, arrancando, na linguagem bíblica, o coração dele de pedra e dando um coração de carne, tirando as vendas dos seus olhos, porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, arrancando o tampão dos ouvidos, porque ele é surdo às coisas de Deus. É preciso receber nova vida. É uma espécie de ressurreição espiritual, é o que a Bíblia diz. E agora então vem uma outra pergunta, pergunta que não quer calar.
Quem foi atingido pelo pecado? A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos quem? Todos judeus, todos gentios, todos reis, todos vassalos, todos religiosos, todos ateus, todos homens, todos mulheres, todos doutores, todos analfabetos. Não há nenhum ser humano, desde o índio mergulhado na mais remota selva, nunca teve contato com a cultura, ao homem da metrópole mais avançada. Todos pecaram. Não há um ser humano, exceto Jesus Cristo que pisou aqui, que não tenha sido maculado pelo pecado. Então isso é uma questão muito grave. É gravíssima. Porque se todos pecaram e se o pecado exige uma condenação, como fica essa situação? Por isso a Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Existe uma sentença sobre o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A única chance do homem livrar-se dessa condenação, porque disse que há 3 tipos de morte. A morte espiritual. O que é a morte espiritual? É o afastamento de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A morte física. A morte física vai atingir a todos. Todos. Porque não há como fugir dessa penalidade do pecado, que é a morte física. E a morte eterna. Esta morte espiritual, ela pode ser resolvida no momento em que o homem se arrepende do seu pecado e crê em Jesus, ele é reconciliado com Deus. A separação deixa de existir. E este homem, ao nascer de novo, ele não sofre a segunda morte, que é a morte eterna. Então, numa linguagem muito simples, quem nasce 2 vezes, morre uma vez só. Quem nasceu biologicamente dos pais e nasce do Espírito, que é o novo nascimento, não sofre a morte eterna, só morre fisicamente. Porém, quem nasce apenas uma vez, apenas fisicamente, morre 2 vezes. Morre fisicamente e morre eternamente. Sabe o que é morte? Separação. O que é morte física? É quando a alma separa do corpo. Quando o imaterial separa do material. Mas morte eterna significa que o homem vai ser, na condenação eterna, separado para sempre de Deus. Jogado em trevas exteriores. Choro e ranger de dentes. Sem uma gota d'água no meio das chamas, para aliviar o sofrimento. Isso é gravíssimo. Esse é o salário do pecado. Então, quem nasceu biologicamente e não nascer espiritualmente, vai se arrepender de ter nascido. O grande problema, pastor, é que vai se arrepender tarde demais. Porque no inferno haverá remorso. Jesus conta lá em Lucas 16, daquele rico que viveu regaladamente nos seus bens, e Lázaro à sua porta mendigava e não podia comer daquilo que estava na sua mesa, comia das migalhas que caíam da mesa. O Lázaro, cujo nome significa aquele que confia em Deus, morreu e foi levado para os anjos, pelos anjos, para o seio de Abraão, para o consolo. O rico morreu, foi sepultado no inferno, estando em tormento. Diz, pai Abraão, manda Lázaro para molhar o dedo e vem aqui refrescar com a gota d'água a minha língua, que estou atormentado nessas chamas. Ele reconheceu o erro dele, mas tarde demais. Quem nunca pensou na necessidade de arrependimento, certamente reconhecerá a sua necessidade no inferno, no primeiro minuto que estiver lá. Mas não tem mais chance. No inferno não tem mais arrependimento. Não tem mais chance de mudança. Nós estamos encerrando o segundo bloco e voltamos com o terceiro bloco apontando a saída, o remédio, a cura para este que é certamente o maior de todos os males. Não saia daí, voltamos daqui a pouco.
retornando com o nosso programa e agora no terceiro e último bloco. E nós sabemos que muitos males afligem a humanidade. As guerras, o desemprego, a fome, as enfermidades. Mas dentre todos os males, há um que é o pior de todos os males, e é o pecado. E a pergunta que não quer calar é: há solução, há saída, há remédio para esse grande mal? Pastor Jailton, esse é um ponto tão crucial. Quem dera você que está aí nos assistindo pudesse parar agora e refletir sobre ele. Porque o pecado é uma realidade, você tem noção disso. Você tem noção disso. Você não é o que você deveria ser. Você não fala o que você deveria falar. Você não sente o que você deveria sentir. Você reconhece tantas coisas tortas na sua vida, por mais virtuoso que você seja. Você sabe disso. Se não houvesse uma saída, nós estaríamos numa jaula, uma caverna escura, de total e pleno desespero. Mas bendito seja Deus. Deus providenciou uma saída e desde o início. Quando os nossos pais pecaram lá no Éden, Deus disse para aquele casal desesperado, culpado, envergonhado, porque transgrediu a lei de Deus: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Ali a pessoa de Jesus Cristo foi prometida. Toda a história da humanidade é a história da redenção. É Deus preparando um povo para que o Messias viesse. Os profetas falaram dele, os patriarcas apontaram para ele. Todo o culto judaico era um símbolo dele. Todos os rituais do Antigo Testamento eram sombra dele. E na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio. Nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. O nosso pecado merece a morte. O salário do pecado é a morte. Pois Jesus Cristo veio como nosso substituto, como nosso fiador, como nosso representante. E a Bíblia diz que quando ele estava lá na cruz, Deus lançou a iniquidade de todos nós sobre ele. Diz a Bíblia que ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Diz a Bíblia que naquele momento não havia beleza nele. O sol escondeu o rosto dele. O próprio Pai precisou desampará-lo naquela cruz, porque naquele momento ele foi feito pecado por nós. E quando ele foi feito pecado por nós, a lei exigiu a morte dele, porque o salário do pecado é a morte. E ele deu um grande brado na cruz: está consumado. E ele pega aquele escrito de dívida que era contra nós e o encrava na cruz e paga a nossa dívida, não com ouro, não com prata, mas com o seu sangue. Ele morre em nosso favor, em nosso lugar. Ele morre a nossa morte. A penalidade que eu devia sofrer, sofreu no meu lugar. A morte que eu devia receber, ele recebeu no meu lugar. A ira de Deus que devia cair sobre a minha cabeça por causa do meu pecado, ele sorveu este cálice sozinho. Ele morreu uma morte substitutiva. E agora a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. A Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica não de algum pecado, não da maioria dos pecados. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Quando a pessoa põe a sua confiança em Jesus e crê nele como seu Salvador, Deus perdoa esses pecados. Deus nunca mais se lembra desses pecados. Deus declara essa pessoa justificada diante do seu tribunal, dizendo o seguinte: não tem mais nenhuma condenação sobre a sua vida aqui. Você está quites com a minha justiça, você está quites com a minha lei, você não deve mais nada, porque todo o preço foi pago pelo meu filho na cruz do Calvário em seu lugar. Então eu vou com a outra pergunta: quanto eu tenho que pagar para receber o benefício do perdão? Ou o que eu tenho que fazer? Quais são as obras que eu tenho que realizar para receber o remédio, a cura, a salvação?
Essa pergunta foi feita, pastor Jailton, por um homem à beira do suicídio, carcereiro de Filipos, desesperado, pensando em enfiar sua espada no próprio ventre, tirar sua própria vida. Quando ele pergunta para o apóstolo Paulo assim: o que farei para ser salvo? O que farei para herdar a vida eterna? Tem saída para mim? Eu estou desesperado, eu estou à beira do suicídio. E a resposta foi esta: crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Eu não preciso pagar nada, Jesus já pagou tudo por mim. Eu não compro a salvação com dinheiro, com ouro, com prata. Eu não mereço a salvação, eu mereço a condenação. Salvação é um presente da graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, diz a Bíblia. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Olha que coisa maravilhosa. Deus, em vez de me condenar, coloca o meu pecado sobre o seu filho. E ele leva o seu filho à morte, os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. E agora Deus me oferece um presente gratuito, a vida eterna. O que é que eu tenho que fazer? Preciso reconhecer que eu sou um pecador. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso crer em Jesus Cristo. E crer não é apenas saber que Ele existiu. Crer não é apenas um assentimento intelectual. Crer não é apenas alguma coisa assim, na hora do desespero, aí eu busco a Deus. Não, crer é você confiar que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu pelos seus pecados, pagou a sua dívida, para que você pudesse ser perdoado, para que você pudesse ser salvo, para que você pudesse receber a vida eterna. E o telespectador que está acompanhando o nosso programa e desejar conhecer mais a respeito do Filho de Deus, o que é que ele deve fazer? Veja bem, primeiramente você pode ler a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, compra uma Bíblia. Se você não tem e quiser lá na primeira igreja, nós vamos dar uma Bíblia para você também. Chega lá e fala: eu preciso de uma Bíblia, eu quero uma Bíblia, nós vamos dar uma Bíblia para você. Mas, segunda coisa, você precisa procurar uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Teremos muita alegria em receber você na primeira igreja presbiteriana de Vitória, na Avenida Beira-Mar. Somos uma igreja comprometida em ensinar a palavra de Deus, em pregar o genuíno evangelho de Jesus Cristo. Nós amamos você e queremos ajudar você. Não há maior necessidade do que essa de você ser reconciliado com Deus. Nem dinheiro, nem saúde, nem sucesso. Nada disso se compara ao glorioso presente da vida eterna que Deus tem para você na pessoa do seu Filho. Venha estar conosco. Queremos receber você e sua família. Nós agradecemos a sua audiência e convidamos você a assistir o nosso próximo programa, no próximo sábado, nesta mesma emissora, neste mesmo horário. Deus o abençoe. Um grande abraço. Cada dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.